Na aula de hoje, alunos e alunas, bom dia. Vamos dar prosseguimento ao teste Q quadrado. Na aula de hoje, veremos teste Q quadrado de associação de duas variáveis categóricas. Quais são as variáveis categóricas? A asma e a gripe. Então, vamos começar resolvendo um problema que eu achei na internet, uma publicação do IME da USP, né? Achei um arquivo lá em PDF que tinha esse problema e ele relaciona a gripe. Como estamos na época do Covid, eu julguei interessante apresentar para vocês, né? Bom, estamos terminando o outono, né? Vamos entrando aí na primavera. Vamos lá, Q quadrado de associação, exemplo, asma, gripe. Então, um estudo para verificar a relação entre a asma e a gripe no outono. 150 crianças foram escolhidas ao acaso, dentre aquelas acompanhadas pelo posto de saúde de um bairro nessa época do ano. Os resultados estão na tabela a seguir. Então temos 150 crianças com asma 89, crianças sem asma 61, crianças com gripe 69, crianças sem gripe, não gripe 81, crianças sem asma e sem gripe 47, crianças com asma e com gripe 27. Então nós temos aí as 4 possibilidades, 4 categorias, 4 células dessa tabela de contingência relacionando frequências segundo a variável asma e gripe. Então qual é a pergunta? A pergunta é a seguinte: essa amostra evidencia que na população das crianças acompanhadas pelo posto de saúde no outono, a incidência de gripe e de asma são fatores independentes entre si? Estão associadas? Muito bem, essa é a pergunta. Do ponto de vista de estatística, se começa sempre o teste numa situação de efeito nulo, hipótese H0. Então as classificações são independentes, ou seja, não estão associadas. Como é que eu expresso isso de forma probabilística? É através de eventos independentes. A é um evento independente e G é outro evento independente. Então, se essa fórmula de eventos independentes valer, eu estou expressando a hipótese H0 de eventos independentes. A eu coloquei com asma, G gripe. Asma e gripe. Então, as frequências de cada uma dessas caselas expressas de forma esperada por essa fórmula, então eu passo a ter 47 uma esperada, 34 uma esperada, 42 uma esperada, 27 uma frequência esperada. Daí eu calculo 4 vezes, são 4 categorias ou células, essas frequências esperadas. Aí eu faço uma soma de 4 vezes. 47 menos esperado, essa diferença ao quadrado dividido esperado, mais 42 menos esperado, essa diferença elevada ao quadrado dividido esperado. Daí eu somo e daí o que acontece? Eu verifico num gráfico, olha aqui, o valor esperado, que é o 48, aqui o esperado é 41, aqui o esperado é 33 e o esperado 28. Aqui, quando é sim para asma e sim para gripe, eu tenho uma diferença do esperado de um valor. Mesma coisa aqui, 48 para 47, eu tenho o esperado um valor acima. Agora um valor para baixo, e um valor para baixo é nas outras categorias. Então vocês vejam de que há uma compensação entre o valor observado e esperado. Então nós podemos dizer, a partir desse gráfico, de que eu não posso rejeitar essa hipótese, que essa hipótese ela é válida. A estatística é ciência da não prova, na verdade nunca se prova nada, mas há evidência ou não há evidência. Então não há evidência
para rejeitar a hipótese, isso de forma gráfica. Se eu fizer o cálculo, eu tenho o valor 0,125, um valor baixo. Então podemos dizer que é a curva do Q quadrado abraça. Então esse valor baixo significa nessa região aqui, ó, perto do zero até. Então não está aqui na região vermelha dos 5%. Se fosse um valor acima de 3,84, então eu rejeitaria o H0, rejeitaria a hipótese. Mas você vê que eu não preciso, não há evidência de rejeitar a hipótese. Muito bem, como é que eu faço agora com o programa Minitab esse cálculo do Q quadrado? É muito simples. Numa coluna, as crianças. Na outra coluna, a variável asma. Na outra coluna, a variável gripe. Eu coloco S sim, mas eu vou colocar N não, né? Então, por exemplo, a criança número 74 não teve asma, mas teve gripe. Então aqui vocês vejam, 150. Tá? Daí como é que eu... Então vou ter que fazer um cruzamento de variáveis, né? Eu tenho que montar essa tabelinha, não e não, 47. Frequência esperada, 48, eu arredondei para 49. Não sim, observado 42, esperado 41. Como é que eu obtive isso? Muito fácil. Stat, tables, Q quadrado, teste de associação. Stat, tables, aqui ó. Stat, tables, Q quadrado de associação. Daí eu clico aqui e daí eu coloco na linha asma, vocês vejam que é a linha asma, coluna gripe. A estatística ele vai mostrar o teste Q quadrado e a frequência esperada. Também poderia colocar a contribuição de cada célula, mas para simplificar o resultado apenas dessa forma. Dou OK, né? E dessa forma eu passo a ter aqui o valor do Q quadrado. O grau de liberdade 1, porque tem uma fórmula que é linha menos 1, que multiplica a coluna menos 1. Eu tenho duas linhas e duas colunas. Então, grau de liberdade 1. Então, não rejeito H0. Sendo eventos independentes, não se pode inferir que a asma e a gripe no outono estão associadas para todas as crianças que vêm sendo acompanhadas naquele bairro pelo posto de saúde. Como é que eu faço o gráfico? Esse gráfico aqui que aparece, né? Como é que eu faço? Muito simples. Graph, Probability Distribution Plot, View Probability, eu clico aqui, e aqui, ó, distribuição normal, eu tenho que ir mais adiante, pegar aqui, ó, Q quadrado, e aqui, grau de liberdade, eu coloco o número 1. Daí eu dou OK, e eu tenho aqui, né? Daí eu fui escrevendo porque eu coloquei aqui, ó, né? Coloquei aqui, ó, o espaço para escrever, não rejeito H0, né? Então você veja que aqui é possível redigir, fazer a redação e fazer linhas, gráfico, né? Não rejeito H0, porque o valor aqui muito próximo do zero, né? Vocês vejam de que aqui eu posso então colocar a flechinha, os valores, né? E aqui eu coloco o valor 0,125, que é o valor calculado, né? O valor calculado aqui, certo? Então a curva está bem nessa região, bem perto do zero, então eu não rejeito H0, muito bem. Outra figura importante para fazer é essa figura de observado esperado, no qual eu quero dizer a vocês como é que eu realizo esse gráfico. Então é fácil quando a gente sabe, né? Bar chart, aqui valores de uma tabela, cluster, dois tipos, aqui eu coloco observado esperado, e aqui na linha eu ponho essas células, NN, NS, SNSS, aqui o observado, aqui o esperado, e eu tenho que clicar o arranjo assim, as linhas estão mais categorias mais para fora, mais externa, e as colunas estão aqui dentro. Então eu clico aí e eu vou ter o gráfico. E aqui eu, no labels, nos rótulos, eu
coloco os títulos importantes, é o evento H0 independente, e o rótulo aqui, o valor para aparecer o Y. E aí eu dou OK, e daí eu tenho essa figura que ela é muito explicativa do fenômeno. Enfim, o teste Q-quadrado de associação é um teste muito utilizado na área biomédica, na área da psicologia, na sociologia, tem muita aplicação e a relação custo-benefício é muito otimista. Ou seja, você estuda 1 hora e em 1 hora você aprende tudo e entende perfeitamente do teste Q-quadrado de associação. Obrigado pela atenção.